On parle aujourd'hui, Aquele que vamos falar hoje c'est la parabole de l'enfant prodige. é a parábola do filho pródigo. Nous savons que le mot parabole, Nós sabemos que a ça palavra veut dire parábola c'est une parallèle. quer dizer que é uma C'est paralela. mettre en É clair colocar em claro une vérité uma spirituelle verdade ou espiritual une histoire ou réelle uma história real et expliquer cela en forme de e parabole. explicar isso em forma de uma Nous parábola. sommes là jusqu'à 9h35. Estamos aqui até 9h35. C'est un enseignement que je donne en une semaine, É um ensinamento que eu prego em uma semana, mais je vais essayer de résumer. mas eu vou resumir isto. Nous savons bien que c'est la succession des paraboles dans ce passage. Vamos ver que tem muita sucessão de parábolas nessa La Bible passagem. dit il y A avait un Bíblia homme declara que tinha um qui homem avait deux que fils. tinha dois filhos. Le plus jeune O s'approcha, mais jovem il dit aproximou-se Père, donne-moi ce e qui disse: Pai, dá-me m'appartient, aquele que me pertence. je dois partir. Eu devo ir. Il a réclamé son droit, Ele reclamou o seu direito, son droit de o naissance, seu direito de nascimento, parce qu'il voulait s'en aller, porque ele queria ir. parce qu'il voulait partir. Ele queria ir. Il avait droit de demander. Ele tinha direito de Mais nous pedir. devons rentrer dans le contexte. Mas devemos entrar no contexto. À qui Jésus racontait cette Quem é parabole? Jesus falava essa parábola? Il parlait aux Ele pharisiens. estava falando nos Il ne fariseus. parlait pas aux disciples. Ele não estava falando nos Les discípulos. disciples étaient là, Os discípulos estavam mais il ali, s'adressait aux mas pharisiens. falando com os Il fariseus. avait un message à transmettre aux Tinha uma pharisiens. mensagem para transmitir nos fariseus. Il dit ceci, Ele disse em seguinte: le plus o jeune, mais jovem, jeune est la jeunesse, e jovem é a symbole juventude, de é o l'immaturité, símbolo da imaturidade. pressé dans la vie, Estava na vida, vouloir arriver toujours plus rapide, querer chegar sempre cedo, vouloir faire tout à leur querer manière, fazer tudo na sua vouloir forma, réclamer leurs droits querer pendant qu'ils sempre n'ont pas, reclamar o seu direito no momento que pendant qu'ils ainda, ne sont pas encore no prêts. momento que ainda não estão prontos. Signe de É um l'immaturité, sinal de maturidade. tout simplement parce qu'ils voyaient qu'ils avaient Simplesmente droit. ele estava a ver que eles tinham Il dit, direito. donne-moi ce qui Ele disse: m'appartient. dê-me aqui que me pertence. Vous jeunes, Tu jovem, jeunes en esprit, jovem espírito, aux jeunes ou physiquement. jovem fisicamente. Des fois on est si Há pressé, momentos que estamos si rápidos. pressé de Nós s'envoler, queremos rápido pendant voar. qu'on n'a pas encore No des momento que ailes, ainda não temos asas. si pressé de Nós s'introduire, estamos rápido para même dans le introduzir. ministère, Seja no pendant ministério. que le temps n'est pas No encore momento que o arrivé. tempo ainda não chegou. Des fois on s'improvise, Há momentos que comme improvisamos. cet homme. Como esse Il s'est homem. improvisé. Esse improvisou. Oui, il avait droit à Sim, ele tinha l'héritage, direito no herança. mais le temps n'était pas Mas o tempo não celui-là. estava aquilo. Il était encore si jeune. Ele ainda era muito Il y avait un jovem. plus âgé que lui. Ele tinha alguém Mais mais velho que Il ele. a voulu montrer Mas ele queria mostrar qu'il était brave, que era corajoso. qu'il était courageux, Que ele era il corajoso. pouvait faire mieux. Que ele poderia fazer Mais melhor. cela, qu'est-ce que ça Mas signifie isso significa o quê? devant les Juifs, Diante dos judeus. devant le Père? Diante do Dans la pai. tradition juive, Na tradição cela judeu. signifie quoi? Isso significa o C'est quê? dire à son Père, Ele dizendo ao seu je pai. n'ai plus besoin de Já não toi, precisa de ti. besoin de ton Já não autorité. precisa da sua Tu autoridade. vaux rien pour Você moi. não precisa mais nada de C'est une mim. insulte. Isso é uma Je ofensa. dois m'en aller. Ou precisa ir. J'en ai marre Ou já não precisa de de rester ti. sous ton De ficar autorité. aqui sob a sua Donne-moi ce autoridade. qui m'appartient. Daquele que me pertence. Je dois E eu partir. preciso ir. C'était le langage qui Era a disait à linguagem ces que ele pharisiens. falava nos Le fariseus. Père, il a fait la même O chose. pai fez a mesma Il a coisa. divisé les biens. Ele dividiu os Il n'a pas bens. tout donné. Ele não Il deu a tudo. donné ce qui lui Ele deu aquele que appartient. lhe Il dit, pertencia. va-t'en. Ele disse: vai. Pourquoi il a fait Por cela? que ele fez Parce isso? qu'il a laissé que l'homme Porque ele precisa que parte. o homem Dieu vai. est un Dieu libre. Deus é Deus Le livre. libre arbitre existe Ele é o depuis le livre-arbítrio jardin de do terre. jardim de Vous Éden. décidez ce que Você vous voulez. decida, você aquele que Mais quer. le sort, Mas os les outros conséquences de nos e as décisions, consequências de nossas nous allons decisões. les payer. E isso vamos pagá-lo. Pourquoi cet homme, Por que cet aquele homme, homem n'avait procurava? pas encore reçu Ele não ce qu'il avait recebeu reçu? aquele que ele Parce recebeu. qu'il n'était pas encore Porque ele mature. não era ainda Il fallait maduro. attendre. De esperar. La Bible dit il est A parti. Bíblia declara que ele Mais foi. n'oubliez pas, Mas não esquece c'est que bien, os seus c'était bens pas de l'argent, não era dinheiro. c'était des champs, Era c'était campos. des bœufs, Era parce que animais. c'était l'économie de Eram l'époque. inimigas depois de Imaginez-vous, tempo.
en peu de temps, No pouco il a pu tempo, rassembler des ele nations. ajuntou todo o C'est-à-dire, dinheiro. Quer dizer il a vendu moins que ele cher. vendeu barato L'héritage des toda a siècles herança de que les séculos grands-pères ont que os seus laissé pais e bisavós pour cette deixaram famille, naquela pour cette família, génération. pelaquela geração. Mais ce jeune homme Mas aquele a bafoué jovem, cet ele héritage. mandou tudo. Il a vendu moins Ele cher vendeu barato pour avoir du para ter fric, dinheiro, pour avoir la liquidité. para ter a Et il est liquididade. parti. E ele Il n'y avait pas foi-se. d'autre moyen Ele não tinha d'avoir mais la outra liquidité. forma para ter dinheiro. Vendre moins cher. Vender barato. Combien de chrétiens Quantos cristãos vendre moins cher vendem barato ce que tu as mis aquele en que eux, Deus colocou l'héritage nele, que tu a as herança donné que Deus nos par deu, le prix de la pelo croix. preço da Il a cruz. payé Ele par pagou son sang. pelo seu Mais nous le sangue, vendons mas très nós moins vendemos cher. muito Nous le barato. vendons même Nós aux vendemos païens. até nos Nous le paganos. vendons même Nós au coin até de la vendemos rue. diante Nous das oublions ruas. ce que nous Esquecemos sommes. daquele que Et nous somos perdons e ce nós que perdemos nous daquele que nós possédons. possedemos. C'est ce qui a fait cet É isso homme. que fez esse Il est jovem. parti. Ele foi-se. C'était une injure Era uma ofensa terrible face à son terrível père. diante do seu Un pai. juif qui écoute Um cette judeu que histoire, escuta il essa est história, fâché. ele Il dit, mais zangou-se. cet homme ne Ele mérite disse, pas esse homem cela. não mereceu Et isso. le jeune homme est E o parti. jovem foi-se. Arrivé là-bas, E il chegou-se a ali. gaspillé tout E dans la ele gastou débauche. tudo. Combien de gens Quantas ont eu la pessoas, grâce de Dieu? quanta é a graça de Combien Deus, de personnes quantas ont pessoas reçu la que grâce de receberam Dieu a graça de et Deus sont allés e foram gaspiller cela, gastar tudo, détruire ce qu'ils ont reçu destruir de la aquele part que de Dieu. receberam da parte de La Deus. Bible dit ceci, A Bíblia declara ce que jeune homme aquele s'est mis au jovem, service ele de colocou-se l'un des citoyens de no la ville. serviço de um Et cidadão ce da monsieur cidade. E lui aquele envoyait senhor garder les lhe pourceaux. mandou para guardar porcos. Vous savez, pour un juif, Sabe, com um c'était judeu, difficile era de difícil garder les de pourceaux. guardar os Parce porcos, que les pourceaux porque os porcos étaient des animaux eram os impurs. animais Ils ne devaient impuros. pas Ele s'approcher, não poderia se ni en aproximar, manger. nem Mais son comê-lo. boulot, Mas o seu c'était trabalho là, era ali, contraire à sa o contrário nature, da sua contraire natureza, à ce ao qu'il devait contrário daquele que faire, ele poderia contraire à la loi fazer, de Moïse. ao contrário da Mais lei lui de devait Moisés, être là. mas ele deveria estar Pourquoi? lá. Il était dans le Porque besoin. estava na Le besoin necessidade. quand il est là, A necessidade quando pousse está lá, les hommes boca à dos faire des homens, choses para qui fazer ne devraient pas que não faire, deveríamos des choses qui ne fazer, sont pas as coisas que dignes, não são des choses qui dignas, ne sont pas as coisas correctes, que não são corretas, le besoin, as le besoin necessidades, de pouvoir avoir a necessidade encore, de ter mais, le besoin de a manger, necessidade de le besoin comer, de subsister, a necessidade de le besoin viver, d'être, ou a necessidade peut de te ser, pousser pode nos à levar faire des boulots de fazer sales. trabalho Ça, sujo. pour un juif, Para um judeu, c'était un boulot era sale. trabalho Un boulot sujo, sale. era trabalho boulot sujo, tellement impur. era trabalho Mais le impuro, besoin mas as lui a poussé necessidades là. lhe levou a Combien de fazê-lo. chrétiens Quantos sont cristãos dans des boulots estão sales nos trabalhos parce qu'ils sujos, sont dans le porque besoin. estão na La necessidade, fraude, la estão no roubo, prostitution estão na et plein de prostituição, choses é muita sales. coisa Parce que suja, le besoin porque as nous necessidades nos pousse. levam, Parce qu'ils ont perdu porque eles l'héritage. perderam a Ils herança, sont dans le a besoin. estar lá na Quand vous avez necessidade. l'héritage, Quando nós temos a vous n'avez herança, pas le nós besoin. não precisamos da Parce que le necessidade, jeune homme a porque reconnu. o jovem Il a reconheceu, dit, ele dans la disse maison de na mon casa père, do meu pai, même até les os empregados, ils ont du eles pain. têm o pão. Ça veut dire, Quer les dizer serviteurs de son que aquele père servo do ne seu pai, sont jamais dans eles le nunca besoin. estavam na Si vous necessidade. êtes dans le Se tu besoin, está na vous necessidade, allez gaspiller você votre gastasse a sua héritage. herança. Il faut revenir. Você deve La voltar. Bible dit, A Bíblia il voulait declara manger que vocês ce qu'on comerão donnait au aquele que dava nos pourceau, mais on porcos, lui donnait mas même não pas. davam nada. Cela symbolise, Isso simboliza il o était à la quê? quête de Ele Dieu. estava no Il procura voulait de rentrer Deus. sur Dieu. Ele Il precisava voulait se ter Deus. réconcilier encore Ele devia avec Dieu, reconciliar com à la Deus. recherche de l'Esprit Procurar o de Espírito Dieu. do Espírito Mais ils de n'en Deus, trouvaient pas. mas não Parce que dans le encontrava. péché, Porque no on ne pecado peut pas trouver não podemos l'Esprit de encontrar o Dieu. Espírito de Dans le Deus. mal, No on mal, rencontre não pas podemos l'Esprit encontrar o de Dieu. Espírito de Deus. Il s'est rentré en lui- E ele entrou-se. en lui-même. É ele mesmo. Il a dit cette E ele phrase. disse essa Dans la palavra. maison de mon Na père, casa do meu il y a pai. de quoi manger. Tem que comer. Une prise de Ele conscience tomou a n'est pas consciência. toujours suffisant. Não é todo sempre Beaucoup prennent suficiente. conscience. Muita gente Ils toma comprennent la parole consciência. de Dieu. Quando prega a Ils palavra de prennent Deus, conscience de leur toma état. consciência Ils do seu prennent conscience estado. de leur Toma situation. consciência da sua Mais après la situação. sortie, Mas depois de ils saída, reviennent les mêmes ele volta les mesmo mêmes às pessoas. Mais cet homme, Mas esse il a homem, pris la ele tomou conscience consciência de son consciência état. do seu Mais la estado. Bible se dit, Mas a Bíblia declara il que s'est levé. ele Il a levantou-se commencé à e ele marcher. começou a Combien de caminhar. fois vous avez Quantas pris pessoas conscience? você tomava Mais vous êtes consciência? toujours assis. Ficavam lá Si vous sentados. voulez prendre Se conscience tu ce quer tomar matin, consciência essa manhã, levez-vous et levanta-te. commencez à Começa a marcher. caminhar. Commencez à Começa marcher. a caminhar. Commencez à Começa a marcher. caminhar. Commencez à marcher. Começa a caminhar. Même si
le chemin Seja est que o long, caminho é fais longa, ce chemin. procura C'est fazer le aquele chemin du caminho. retour. É o caminho de C'est le volta. chemin du É o retour. caminho de volta. Retour vers Caille. Volta. Retour entre les bras de Volta ton nas Père. mãos do seu pai. Beaucoup prennent conscience. Muita gente toma Mais après, ils consciência, s'oublient. mas depois Ils esquece. reviennent à la même Ele chose. volta na mesma Comme le coisa. chien Como o cão qui revient à ce qu'il que avait volta promis. daquele que ele vomitou. La Bible dit pendant qu'il était en route. A Bíblia diz no momento que Je estava suis a en train de caminho. résumer parce que le temps est Eu vou resumir porque o tempo é curto. La Bible dit pendant qu'il était en A Bíblia diz que route, no momento que estava ao son caminho, père l'a o vu. pai viu-lhe. Ça veut dire quoi? Quer dizer o quê? C'est-à-dire, Quer dizer son père que l'attendait. o pai esperava S'il no n'attendait filho. pas, Se ele não il esperava ne o devait pas le filho, voir. ele poderia Quand lhe que vous ver. partiez, Quando você sachez ia, que le cœur sabe de que o Dieu coração de Deus bat. fica quebrado. Bate. C'est comme une maman, Como uma mãe. c'est comme un É père. como um Quand pai. son fils n'est pas Quando encore seu filho rentré, estava ainda son dentro de oreille est casa, sur la o porte. seu filho fica Est-ce na qu'il porta. rentrera? Será que vai Est-ce qu'il voltar? rentrera? Será que vai Est-ce qu'il voltar? rentrera? Será que vai Il voltar? regarde Ele l'heure, olha na il met hora l'oreille. e ele coloca Il o regarde ouvido. l'heure, il Olha a met hora l'oreille. e Parce coloca que o son ouvido. cœur Porque o est seu avec son coração fils, está com seu avec sa filho, fille, com sua qui est filha, dehors. que Et está pourtant fora. c'est un rebelle. O que é para se Et revelar? pourtant c'est un rebelle. Porque esse é um Il a rebelde, insulté, mas ele il a insultou, dit tout, ele disse mais muita son coisa, cœur mas o seu reste coração attaché. fica Le cœur colado. de Dieu reste O coração attaché. de Deus Même fica si colado vous com Deus. l'abandonnez, Seja que la abandonamos Bible a dit, Ele, le a Fils- Bíblia diz que Le fils de l'homme est mort. o Filho do En Homem ce morreu. É para quem? Lorsque Quando nous étions encore nós já estávamos des ainda, pécheurs, os pecadores, c'est-à-dire là-bas, quer dizer il lá, était déjà mort. ele já estava morto para Mort nós, pour nous. morto para Parce nós. qu'en nous, Porque il y a nós une partie de lui. tinha uma Il y a parte une dele. partie de lui Tem uma parte qui est en dele nous, que está em qui nós, l'attire. que nos La Bible tira. dit, vous savez, Quer dizer au temps que passé, c'était no comme tempo des vieux au passado era como os village, assis velhos sur na son aldeia. siège. Ele Il sentado na sua attend, cadeira, j'attends espera. jusqu'au soir. Espera até a Peut-être noite. qu'il reviendra. Alguém Il também n'est vai pas voltar. rentré aujourd'hui. Ele não entrou Demain, il hoje. s'assoit. Amanhã vai Il attend sentar. encore. Ele vai esperar Peut-être mais. qu'il reviendra. Talvez vai Il n'est pas voltar. rentré. Ele ainda não Il est entrou. toujours là. E ele sempre está lá. Sachez-le. Sabe Dieu que vous attend. Deus nos espera. Vous qui êtes partis, Nós que fomos. il est là. Ele está lá. Il attend votre Ele espera a retour. nossa volta. Revenez à lui. Voltamos a Il Ele. reviendra. Ele vai voltar Ça a fait nós. longtemps qu'il est Você sabe há dehors. muito tempo Ça que fait está longtemps fora. qu'il a quitté Há le muito ciel. tempo que ele saiu Il do est céu. descendu. Ele desceu. Il a tendu sa main. Ele esperou Il sua attend mão, que les estendeu a gens mão. viennent à lui. Espera que Il attend voltamos que a le Ele. peuple croit en lui. Espera que o povo Il attend crê que les nele. chrétiens fatigués Espera que os reviennent. cristãos Mais voltam. personne ne Mas revient. ninguém volta. Revenez à votre Voltamos Dieu ao ce nosso matin. Deus esta de manhã. La Bible dit A Bíblia ceci. declara que Dès qu'il a vu, quando ele viu, vous savez, au temps passé, sabe que no tempo ces passado, grands rabbins, os ou meus encore rapazes, ces patriarches, quando avaient des longues guardavam, robes. eles tinham On va longos pas vestidos. expliquer les filles Não qui étaient en vamos bas, on explicar n'a os pas filhos le que temps. estavam embaixo no tempo. Tout simplement, ils avaient des robes Simplesmente eles qui tinham devaient vestido couvrir longa, tous les que pieds. devia tapar Mais il y todos avait os des pés, flecs mas também autour de ces tinha robes. todos os queijos Mais je do parle que de vestido. la robe. Somente para Ça falar do servait à vestido. couvrir ses pieds Isso servia a quand il cobrir os faisait seus le pés, service, quando fazia o que le sang du serviço, sacrifice para que o sangue ne do puisse pas le sacrifício mouiller. não poderia Mais la afetar. Bible dit Mas a Bíblia que diz cet que, homme, mas aquele quand il a homem, vu quando ele pour viu pouvoir o seu courir filho, bien, para il correr rápido, devait ele relever sa levantou o robe seu vestido jusqu'à même au até genou nos ou au joelhos, cuisse, para ter afin de forma courir de vers son como enfant. correr diante do seu C'est filho. l'image de É a Christ, imagem de Cristo. crucifié à la Cristo croix, crucificou na nu, cruz, à moitié nu, na pour metade pouvoir te nu, sauver, para nos pour salvar, t'embrasser à la para nos croix. salvar, Il para salvar a acceptait cruz. cette Ele honte. aceitou essa En vergonha. Israël, No c'était Israel, une honte era uma que le vergonha souverain que o soberano sacrificateur lève sacerdote sa robe. levantar o seu C'était une vestido. honte. Era Mais uma cet homme vergonha, l'a fait mas à esse cause homem de fez son fils, por causa do seu l'amour de filho, son pelo fils, amor do a seu poussé filho, qu'il levou-lhe accepte cette aceitar honte. essa vergonha. Le Christ O accepte Cristo cette honte aceitou essa sur la vergonha croix. lá na cruz. Pourquoi? Para você, Pourquoi? para mim, Pourquoi? para Il você. était mort à Ele moitié morreu nu, na cruz, afin metade de te nu, couvrir. para nos Il cobrir. était mort Ele à estava moitié lá, nu, metade afin de nu, te para couvrir nos sur la cobrir croix. sobre a cruz. Il est allé l'embrasser. Ele foi abraçar J'ai ele. toujours dit à l'église, Eu sempre disse na tous igreja, ceux qui veulent partir, todo aquele que quer ir, partez. podem ir. Si ça ne marche Se pas, não anda bem, votre place est o ici. vosso lugar está Je aqui. vais vous Eu recevoir. vou te receber todos os Ne dias. fermez pas les portes Não aux gens. pega, mas não C'est pega ça as le portas. cœur d'un É père. isso, o coração Celui do qui envoie pai. les enfants Aquele que manda os et qui filhos. ferme la E porte aquele que fecha a n'est pas porta. encore un père. Não ainda o pai. Celui qui envoie Aquele que manda. quelqu'un qui veut partir d'un Aquele que quer ir ministère, do ministério. laissez-le
partir. ele partir. Mais dites-le, Mas fala si ele, ça ne marche se pas, não andar lá, ta place est a toujours tua là. lugar está. Reviens. Volta Quand tu sempre. reviendras, Você quando il voltará, sera mieux e vai qu'avant. ser mais Nous ne melhor devons que pas nous antes. mettre dans son jeu. Não podemos colocar Nous no seu devons avoir un jogo, cœur de mas père. devemos ter coração de Attendre. pai. Si vous voulez Esperar. revenir, Se você quer nous sommes là. voltar, Nous estamos allons lá. vous attendre. Vamos esperar. Même les fidèles qui veulent Até partir. os fiéis. Et dit, si tu trouves mieux Se là-bas, você encontrar si melhor là-bas lá, tu peux vivre se mieux, lá você quer si viver là-bas tu mieux, crois que tu seras se guéri, você achar que lá il vai n'y a pas ter de cura, souci, não frère. tem problema, irmão. Va-t'en. Vai. Si tu vois que ça Mas se marche você pas, achar que não moi anda je bem, t'attends ou toujours. vou te receber, Nos portes sont as minhas ouvertes. portas estão Revenez. abertas. On va pas Volta. vous juger. Volta, não vamos Rentrez. justificar. C'est ça la Volta, é isso a christianisme. atitude C'est do l'attitude qu'on cristão. doit faire. É a atitude que Les devemos rancœurs tomar. et les disputes n'ont Os pas la place rancores pour que celui qui a disputam l'Esprit de Dieu não en tem lui. lugar naquele que tem o Espírito de Deus. La Bible dit quand il est rentré, A Bíblia diz que quando son voltou, père l'a ramené. o seu pai voltou Il a commencé à se e justifier. começou a se Il justificar. dit ceci, Ele disse ne me isto, traite pas comme l'un de tes não me trata serviteurs. como dos seus Prends-moi servos. comme un enfant. Toma-me como filho. C'est-à-dire quoi? Quer dizer o Quand quê? les gens viennent au Quando Seigneur as pessoas Jésus, voltam no Senhor ils ont Jesus, toujours l'attitude eles têm sempre aquela de vouloir atitude faire des de querer œuvres fazer pour obras gagner leur para salut, ganhar o pour sua gagner la salvação, faveur de para Dieu. ganhar a favor de Cette Deus. idée est fausse. Essa ideia é forte. Son père, si vous lisez la Se conversation, você ver a son conversação, père l'a interrompu. o pai interrompeu. Il commence à dire Começou a non, dizer non, não. je vais faire ceci, Ou quer fazer se isto. justifier, Queria se faire justificar. ses œuvres, Fazer as pour suas pouvoir obras. gagner la faveur Para de Dieu. ganhar a favor de Beaucoup Deus. viennent au Seigneur Muita gente Jésus. vem no Senhor Dès qu'ils Jesus. viennent, Da ont forma que ele l'idée vem. de Tem pouvoir ideia faire les de querer œuvres fazer pour obras gagner la faveur para de ganhar a Dieu. favor de Mais Deus. ils oublient, Mas le esquece alguma Seigneur ne coisa. reçoit que O par Senhor grâce. nos recebe para Nous sommes graça. sauvés par Nós grâce, somos salvos para non par graça. des œuvres. Não é pelas obras. Celui qui croit être sauvé par Aquele les que acha que ele foi salvo c'est pelas une obras erreur. é um erro. Nous sommes sauvés Nós par fomos grâce salvados pelas au moyen de la graças foi. no momento da Et fé. cela ne vient pas E de isso não vous, vem de nós. c'est un don de Isso é um Dieu. dom de Deus. Il a dit, Ele disse allez-y, que vai, apportez-moi la plus belle robe. rasme o melhor vestido, Reveste-le. Parce qu'il reveste-lhe, était nu. porque ele estava Il a nu. pris la plus Ele belle tirou o robe. mais bonito Cette même vestido, robe-là, o mesmo qui était vestido le pot de l'agneau, que estava ao pé que do Dieu cordeiro. avait couvert Quando Adam et Deus Ève, cobriu Adão qui e Eva, permet que qu'on permita puisse plus que voir tes podemos péchés, ver mais os nossos voir pecados, tes erreurs. ver os nossos La erros, o robe, vestido, l'image de a Christ, imagem de Cristo, il le couvrira é par cette cobriu robe. para aquele Je ne vestido. vois plus tes Hoje eu não erreurs. vejo os seus Quand erros. vous revenez E à quando nós Christ, voltamos a vous, Cristo à Dieu, e a Deus, c'était nós somos justifié justificados au moyen de no son meio de sangue, du sang de Jésus do sangue de Jesus Christ. Cristo. Il a Ele couvert cobriu-se pour pouvoir para ne que pas voir ses não erreurs, veja os seus mais erros, sinon le recevoir mas sim para à receber travers la rédemption através de da la redenção da croix. C'est cruz. ça la grâce. É isso a La graça. grâce de Dieu, A graça de c'est Deus pas donner à não é dar a quelqu'un alguém ce qu'il mérite, que aquele que ele sinon merece. ce qu'il nécessitait. C'est aquele que ele Il necessita. était nu, il Estava avait nu. besoin de l'amour. Ele tinha Il a precisava fallu do que le amor. Père Precisava que lui o Pai montre son lhe amour. mostre o seu Il a amor. couvert. E ele Après, cobriu. il a dit, E depois ramenez disse, l'anneau, traze meu cordeiro, mettez-lui l'anneau. coloca-lhe C'est o un signe anel. d'alliance. É um signo da Vous savez, au aliança. temps passé, Sabe quando o tempo passado, les rois, os reis, ils scellaient leurs cartes avec leur eles anneau. selavam as suas cartas com Il y avait un anel. dessin, E tinha le desenho. plongeon dans E l'encre. eles colocavam. C'est avec ça qu'ils E com scellaient. isso que eles carimbavam. Et ils scellaient cela. E eles selou Et quand vous isso. voyez l'anneau, E quando vamos ver c'est a quelque aliança, chose de tout rond é alguma coisa qui redonda. n'est pas collé. Ele está C'est un colado. circulaire É redondo. qui n'est pas collé Ele nulle não é part, colado em nenhum qui est lugar. constant Ele é et en redondo. même E na forme. mesma forma. Cette alliance que Dieu Aquela fait aliança que Deus faz. en nous, Em nós. elle est transparente, Ele é transparente. elle est constante. E ele é Il constante. n'y a pas là où c'est Não tem soudé. onde que podemos soldar. Il n'y a pas là où on peut couper. Não tem sítio que podemos cortar. Mais c'est le sceau de l'esprit Mas é coisa de que Dieu Espírito. met sur Que son Deus coloca fils, sobre o que Dieu Filho. met sur E chaque que Deus coloca chrétien, cada cristão qui vient en lui, que vê nele. qui vient en E lui. que vê Il nele. est scellé E par ele é l'Esprit de selado pelo Dieu. Espírito de Deus. Il a dit rentrez dans la fête. Entra na festa. Qu'est-ce que la Bible ne dit pas? O que é que a Bíblia La Bible diz? dit quand un pécheur se Quando um repent, pecador se il y a arrepende, une fête tem au uma ciel. festa no céu. L'arrivée de cet A homme chegada desse a créé une homem fête dans le criou royaume uma de son festa no Père. reino de seu pai. Je crois que les Eu Juifs creio étaient que os judeus fâchés. estavam Mais cansados. celui qui a tout Mas aquele que gaspillé, gastou tudo, il a tout
Aquele que vendeu tudo. Et il revient. E ele voltou. On fait une fête Então lhe dá pour lui. uma festa para ele. Exactement. Exatamente. En voyant physiquement, Vender ça fisicamente. donnerait un peu Ele dá de la pouco colère. de raiva. Ça donnerait un peu de Vai dar rejet. pouco de Donc on rejeito. peut dire que son Pode frère dizer que aîné o seu avait irmão raison. primogênito tinha razão. Le frère aîné revenant des O champs, primogênito voltou do il a campo. fouillé, il a bossé E toute la ele nuit. disse, suou. Il appelle l'un de ses Ele chamou um serviteurs. do seu servo. Il dit qui est là. Ele disse o que está Qu'est-ce qui s'est lá. passé? O que está Le acontecendo? serviteur O dit, servo disse, c'est ton frère qui est eu sou o irmão rentré. que veio. L'impudique, O impudico. c'est ton frère qui Eu est sou o irmão que rentré. voltou. Le voleur, O gatuno. c'est ton frère qui est Eu sou o rentré. irmão que entrou. Celui qui a pris la femme Aquele de que tomou a l'autre, mulher do c'est ton outro. frère qui est Eu sou o rentré. irmão que voltou. Celui qui a pris l'argent de Aquele ma que tomou boursa, dinheiro. c'est ton frère qui est Ele que rentré. voltou. Celui qui a Aquele que Celui tomou. qui a vendu la parcelle de son Vendeu père. o Au quintal lieu de de seu dire tout pai. simplement son Para frère, dizer que eu sou on irmão. te donne les Ele está connotations. mandando até On comentários. te rappelle ton Então te lembrou o seu passé. C'est ça passado. l'homme. É isso, L'homme homem. est habitué à rappeler O le homem está passé. habituado a lembrar o Même passado. si l'autre est Até outro quando pardonné. Même é si Dieu perdoado. l'a fait grâce. Seja que Deus Pour lhe fez lui, graça. tu es Para toujours le ele, pécheur você é de sempre um guerre. pecador. Pour lui, Para tu es ele, le voleur você é um fiel. gatuno de Pour lui, ontem. tu Para es ele, l'infidèle você é um d'hier. infiel de Pour ontem. lui, Para tu es ele, toujours cet homme você é sempre violent. aquele homem Pour lui, gatuno. tu ne changes Para ele, pas. você nunca vai Mais mudar. donc, Mas Dieu, eu sou Deus. tu es une autre Você é outro personne. rosto. Tu es une Você é autre outra personne. pessoa. Amém. Il dit, je ne rentrerai pas. Ele disse, não vou entrar. Ça, c'est l'histoire racontée. Isso é a história contada dos judeus. Entrons dans la partie ecclésiastique. Vamos entrar na parte eclesiástica. Vous savez, le plus grand combat que le Sabemos que a christianisme grande luta que temos, a eu en Israël, que teve em Israel, c'était contre les traditions. era contra as tradições. Il dit, vous annulez la parole de Dieu au Ele diz profit que de vos vocês traditions. anulam a palavra de Deus, aprofitando das vossas tradições. Les pharisiens Os annulaient la parole de fariseus Dieu anulavam a palavra de au Deus profit de leurs para traditions. aproveitar as suas tradições. Ils étaient là attachés à la Estavam lá tradition pegados de na Moïse. tradição de Moisés. Ils étaient là attachés. Eram lá pegados em tudo. Il était contraire, il était mieux obéir à la Eles tradition qu'obéir. obedeciam na tradição que era a A sua palavra, Cristo fez. que é aquele que o Cristo fazia. Ce fils O filho aîné, c'est primogênito l'image du chrétien é a imagem do cristão, endurci à l'église. endurecido na igreja. Si nous avons commencé cette œuvre, Desde que começamos essa obra, c'est nous qui étions là. nós que estamos aqui, Nous, on a bossé, on a nós cotisé. trabalhamos, Nous, on a tout contribuímos, fait. fizemos tudo. Celui-là qui vient Aquele que d'arriver, vem agora, c'est lui qui prend les é postes, aquele até que toma o c'est lui lugar. qui prêche, Ele agora que c'est prega, lui qui fait tout. ele agora que faz tudo. On a attitude, on Nós a temos toujours atitude. l'attitude de juger, Temos sempre a atitude de de julgar, comparer. de comparar. La A comparaison, comparação c'est le langage des é a faibles. linguagem que feita Ceux qui se sont faibles, Aqueles que são fracas c'est ceux qui se são aqueles comparent. que comparam. Celui qui est sûr du don de Dieu Aquele dans que sa tem vie, sobre a unidade de il ne Deus na se sua compare vida à personne. nunca vai se comparar a Il ninguém. rend grâce Ele dá graça à tout cela. a todo isto. Ce sont des chrétiens São pareils cristãos para qui ele sèment la cisaille à que l'église, semeia a divisão qui da fait que igreja. deux fois l'église ne puisse pas Há momentos grandir. que faz que a igreja não cresce. Quand un voleur vient Quando o ici, gatuno vem aqui, on commence à parler começam a tout falar tudo sur lui. sobre ele. On veut le Até rejeter. querem ele Parce rejeitar. qu'on veut rester dans Porque queremos notre ficar lá, cercle, nós sozinhos, entre nous, entre nós, amis connus. amigos On se conhecidos. partage, on se Vamos dit. dividir, On vamos veut pas que separar. la famille Não queremos que a família se que alarga. ceux qui sont Que aqueles que perdus estão perdidos, que reviennent. não podem Mais voltar. la Bible Mas a dit, Bíblia declara j'ai que encore des enfants eu ainda tenho qui ne filhos sont pas dans cette que não estão bergerie. nessa bergeria. Ça veut dire que vous avez Quer d'autres dizer que frères você tem outros qui sont irmãos à que l'extérieur estão fora et qui doivent e que devem rentrer. vir nessa Vous devez igreja. briser vos Você tabous, deve quebrar vossas briser vos tabus. habitudes, Quebra de suas rester que atitudes. entre Não fica só entre de faire vocês. tout entre De fazer vous. tudo entre Vous ne pas vocês. élargir vos Abra. tentes. Qu'est-ce qu'Esaïe Abra as dit? portas que Élargissez Isaías les disse. cordons de Abra vos os cordeiros de tentes. vos C'est templos. recommandation du É Seigneur. por recomendação do C'est Senhor. attitude de É tradition. atitude de C'est des tradições. coutumes. São Faire des costumes. fois que certaines Faça que églises, outras je ne igrejas, dis pas ici, não estou dizendo certaines aqui, églises outras igrejas restent comme ça. que ficam Et assim. ces gens-là ne E changent aquelas pas. pessoas não Ils sont mudam. là que pour Estão surveiller. lá somente Des para grands seguir. pharisiens. Os velhos Non, ça doit fariseus se faire comme ça. devem se fazer Si vous assim. dépassez 5 minutes, Se vão passar vous 5 êtes minutos, suspendu. somos Vous ne suspendidos. prêcherez pas les Vocês vão dimanches pregar passés. mais. Tellement orthodoxe Eles qu'on são ne muito peut pas vous ortodoxos. donner un iota. Não podem Ça passar doit mais nada. rester Deve exactement ficar da comme mesma ils sont. forma.
comme ils ont dit, da forma que disseram. ces attitudes Aquela atitude fait que des fois d'autres fazem chrétiens para que outros ne cristãos viennent pas. não venham mais Est-ce nessas que igrejas. l'église d'aujourd'hui Será que a igreja est de capable hoje é de capaz recevoir un de gay receber qui se gay, répond? de receber On va dire, ah, paninho l'église est que se devenue arrependeu? sale. Vão dizer que a igreja surgiu, paninho da vida da Mais s'il veut igreja. donner sa Mas vie au se for Seigneur, entregar sua vida ao il Senhor, viendra tel qu'il ele vai vir da est. forma Est-ce que que ele é. l'église est Será que a prête? igreja é L'église porível? d'aujourd'hui A igreja de va hoje les juger. vai lhe Et julgar. ce gay É isso, esse finira par paninho partir. vai Et fugir son âme e sera a sua perdue. alma vai ser Pourquoi? perdida. On Por a quê? tellement de Porque nós jugements, temos de julgamento, préjugés nós vers temos les autres. julgamento dos outros. Dieu les a pardonnés. Deus nos perdoou. Qui êtes-vous Quem é pour tu leur rappeler para leur faute? lembrar o seu passado? Qui êtes-vous Quem és tu pour pouvoir nous rappeler ces para lembrar erreurs? os seus Si erros? Dieu les a Que Deus pardonnés. perdoou. Il n'a pas voulu rentrer. Ele não queria entrar. Ce pharisien n'a pas voulu rentrer. Aquele fariseu não queria entrar. Son père est allé le O seu supplier. pai foi Il suplicar. dit, fils, Ele rentre. disse, filho, Il a entra. supplié. Ele Il suplicou. dit, je suis toujours Ele avec disse, toi. eu estou sempre Tu n'as contigo. jamais fait de telles Nunca me choses deixa esse pour tipo de moi. coisa para mim. À cause de ton Por enfant causa de seu qui filho. a gaspillé Que tes gastou biens toda a sua dans la herança. Lá na prostitution. prostituição. C'est celui-là É aquela que aí tu veux que você quer accepter. Et moi receber. qui suis là, E eu que estou tu cá. n'as rien fait Nunca pour moi. fizeste por mim. Le père a dit, O pai disse tout que ce que moi j'ai, tudo aquilo que eu tenho ça t'appartient. pertence a ti. Il a E supplié ele de suplicou rentrer dans la para fête. entrar na festa. Il est rentré dans la E fête. ele entrou na festa. Ça paraît comme si l'histoire E s'arrêtait. mostrava que a L'histoire história ne s'est pas parasse. arrêtée là. A história não parou. L'histoire ne s'est pas arrêtée A là. história não parou Quand aí. il est rentré dans la Quando ele fête, entrou na festa, comme il avait cette como colère en ele tinha lui, aquela raiva. je vais vous dire quelque chose Eu que vous vou ne dizer trouverez pas alguma dans ce coisa grand que você livre, não vai encontrar mais c'est aqui. dans la parole de Mas está na Dieu. palavra de Deus. Il est rentré dans la Ele fête entrou na festa. malgré lui. Era ele. Cet homme représentait Aquele le homem pharisien. representava o Et fariseu. pourtant c'était son fils Mas ele aîné. é o seu filho primogênito. Mais la Bible dit, Mas a Bíblia declara que il a pris un ele bâton, tomou uma il vaga frappa son e père ele bateu no seu pai et le tua. e matou-lhe. Il a pris un bâton, Tomou uma il vaga, frappa son père bateu o seu pai et le e tua. matou-lhe. Qui a tué Quem Jésus? matou Jesus? N'est-ce pas les Não é nós pharisiens? os fariseus, Les deux fils. os dois filhos. N'est-ce pas les deux Não é nations? duas nações. Les nations et A nous. nação Israël et nous. Israel é nós. Nous étions ces Nós petits estávamos aqueles que bebês Dieu a que Deus rachetés. resgatou. Mais Mas les premiers os qui primeiros avaient l'alliance, que tinham qui aliança, étaient les juifs, que eram os les judeus, pharisiens, os fariseus, ils ont tué eles le Père. mataram o pai. Il est venu là Ele veio pour aqui nous para remplacer, nos prendre reemplaçar, les péchés para à tirar o notre nosso pecado do place. nosso Il lugar. serait Ele crucifié. era Et crucificado. ils l'ont E crucifié à ele la crucificado croix. na cruz. Ils l'ont tué. Ele matava Le fils unique, o filho le único, premier o fils, primeiro filho, a tué le Père. matou o Il pai. a crucifié Ele Jésus. crucificou Jesus. La Bible dit, A Bíblia il est declara venu vers les que siens, ele veio entre os et les siens ne l'ont os pas seus reçu. que À reconheceram. tous ceux qui croient en Para son todos nom, que creem em seu il a nome, donné le eles pouvoir dão de poder devenir de ser enfants de filho Dieu. de Deus. L'attitude des Atitude pharisiens, fariseu. c'est cette attitude É aquela mauvaise atitude de qui maus détruit l'œuvre que de destrui Dieu, a obra de qui est là Deus, pour que crucifier estão tout aqui le para monde, crucificar todo pour mundo, chasser ceux para qui se soltar aqueles que répandent, se pour arrependem, rester ceux qui viennent à Dieu. para rejeitar Cette aqueles que vêm a Deus. attitude Essa atitude a ramené Jésus jusqu'à la croix et les a crucifiés. Ele crucificou. Le Père a été tué O par ses pai foi propres matado fils. pelos seus próprios filhos. Le Christ a été O tué par Cristo ses foi propres matado pelos frères. seus próprios irmãos. Les Juifs l'ont Os tué. judeus matavam-lhe. Ceux qui ont Ou então cru, dizer aquele que crê. ils ont préféré la loi que la A grâce. lei da graça. Ils ont préféré la force que Eles le preferiram a pardon. força que perdão. Ils ont négligé l'œuvre de Eles la croix. desprezaram a obra da Ce cruz. matin, vous avez Essa encore la manhã ainda grâce. temos a graça. Le Seigneur est encore là O ce Senhor ainda matin. está aqui essa Si manhã. vous avez ces Você attitudes, ainda tem essa atitude. comme ces Como pharisiens, esse fariseu. vous avez encore le temps. Nós ainda temos Vous tempo. avez encore le temps Ainda temos de tempo recevoir vos de frères qui receber reviennent à nossos vous, irmãos que voltem de bom, donner votre vie de pour entregar eux. nossa vida para eles. Que le bon Dieu Que o bom Deus